Agora no Repórter MT, eu entrevisto a autora do best-seller Faça o Tempo Trabalhar para Você, Tatiane De Angela. Confira a entrevista. Tatiane, eu percebo que o tempo é algo que nos aprisiona, mas também pode ser libertador. Então, acompanhando um pouco do seu trabalho, pesquisando sobre você, eu vejo essa outra perspectiva. Quem se sente muito angustiado em relação a como trabalhar com o tempo, você traz essas possibilidades que o tempo pode ser um amigo e não um inimigo? Exatamente. Uma das coisas que é distribuída de forma igualmente justa para todas as pessoas é o tempo. Todos nós temos 24 horas. Eu, você, Bill Gates tem 24 horas. Aí eu sempre falo que o que a gente faz dentro dessas 24 horas é o que vai fazer completa diferença. Como a gente tem aproveitado? Será que a gente tem aproveitado com qualidade? Será que a gente tem estado presente? Porque eu percebo que as pessoas vivem o hoje ou pensando muito no passado, às vezes com saudade, ai, como era, antigamente era muito bom, né? Como eu sinto falta, naquela época tinha mais segurança, tinha isso. Então a pessoa fica vivendo o passado com saudade, isso, ou então com arrependimento. Ai, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente. Mas a pessoa não vai conseguir voltar no tempo e fazer diferente. Então vamos viver o hoje, o aqui e agora. E é isso que eu desperto as pessoas. E hoje em dia a gente tem tido um nível de ansiedade muito grande também. Então a questão de chamar para o presente, não ficar tão preso no passado e também trabalhar na perspectiva do futuro, mas com equilíbrio. Exatamente, porque quem vive muito no futuro fica uma pessoa muito mais ansiosa. Você não consegue controlar muito o futuro. O que você consegue? Controlar hoje, porque as decisões que a gente toma hoje vai garantir os resultados futuros que a gente vai ter também. Então eu controlo hoje e posso sim fazer planos para o futuro, mas Exatamente. A partir do momento que eu tenho muita consciência do que eu estou fazendo agora. Isso mesmo, uma das coisas que eu inclusive trabalho muito nos workshops, nas palestras, como que a gente pode projetar, sonhar. As pessoas sabem da importância de sonhar, mas poucas pessoas sonham. Muitas vezes eu pergunto, e isso não é só aqui no Brasil não, no mundo. Eu tive a oportunidade de palestrar em Orlando, Miami, e eu perguntei para as pessoas, falei, quem aqui pode colocar um sonho que você tem para este ano ainda, que você pode compartilhar com as pessoas? Levanta a mão. Aí ninguém levantou a mão, eu falei, opa, ninguém pode? Não, assim, é porque não tem tão claro para falar, a gente parece que tem algumas coisas, eu falei, não escreveram o sonho, não tem clareza, então isso faz muita diferença também, você projeta o futuro e começa a plantar hoje o que precisa fazer para chegar lá. Por que que algumas pessoas são mais produtivas, assim, a gente... vocês às vezes observam alguém que pode ser do seu lado, você fala, nossa, como que ele consegue tanto tempo fazer tudo e eu não consigo nada? Fantástico. Eu até falo muito da diferença entre estar ocupado e ser produtivo. Porque estar ocupado, muitas pessoas estão, que aí corre de um lado para o outro o tempo todo, tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo e acha que ser multitarefa vai ajudar na produtividade. Mas na verdade existem alguns estudos que comprovam que quando a gente faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a tendência é a gente perder 50% a mais do tempo. Até mesmo em função dos retrabalhos, distração, retrabalho, você fica procurando, cadê onde que eu deixei as coisas, onde que eu deixei os objetos, eu ia fazer uma coisa, eu esqueci de fazer e agora? Então a pessoa fica muito perdida, mas querendo ser produtiva. Então o primeiro passo das pessoas produtivas é fazer uma coisa de cada vez. Tem que falar, ó, agora o que eu vou sair? Então deixa eu pegar tudo que eu preciso, agora eu tô focado nesse projeto, deixa eu fazer só esse projeto, depois deixa o WhatsApp de lado, deixa o WhatsApp de lado, redes sociais, porque se ficar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu vejo pessoas que estão no telefone, tá entrando na conversa de outras pessoas e ainda quer redigir um e-mail. Vai dar retrabalho mesmo, vai perder alguma coisa, vai ficar uma comunicação, os ruídos da comunicação, que é muito frequente, acontece que as pessoas estão sempre buscando fazer várias coisas ao mesmo tempo, na ilusão de achar que vai ser mais produtivo. Porque, como você disse, né, as redes sociais hoje é um hábito, a pessoa está trabalhando, né, está desenvolvendo o seu projeto ali, ou estudando, ou fazendo alguma coisa, e já está postando. E já está ali manuseando o celular, então é como se ela estivesse fazendo duas tarefas ao mesmo tempo e isso pode prejudicar a qualidade em ambas as tarefas. Com certeza. Ele acaba sendo um dos ladrões do tempo, eu falo muito sobre os ladrões do tempo. Quais são os exemplos de ladrões do tempo? Vou passar alguns aqui, mas é bem legal, porque eu fiz um estudo... Pra saber tudo, gente, tem que fazer um workshop. Eu fiz um... E porque é muita coisa. Eu fiz um estudo, existem 28 ladrões do tempo. São muito deles, sabe? Mas assim, quais são os principais que a gente percebe que as pessoas têm vivido muito? Centralização. Quem tem dificuldade de delegar tarefas tende a ser um ladrão do tempo, porque você sozinho, você não vai conseguir crescer. Imagina, eu tenho 2 compromissos no mesmo horário, como que eu faço?
Ou eu delego ou eu perco algum compromisso. Não vai dar para eu estar nos dois. Sim. Então a centralização deles, procrastinação, aquele hábito de sempre deixar para depois coisas importantes e dificultosas ou que exigem, né, um poder de habilidade maior de negociação, então vai deixando para depois. Geralmente quando é complexo, né? Isso aqui eu não sei nem por onde começar. E aí a pessoa começa, amanhã eu faço, não, depois eu faço. Só que isso fica gerando um estado de ansiedade grande, porque ele fica martelando o tempo todo. Então você não consegue desfrutar nem o lazer. Tá no momento de lazer e fica na mente, nossa, eu preciso fazer isso. Nossa, eu preciso fazer isso logo. Você vai sofrendo. E aí a gente vê que hoje o mal do século é ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Por que tem surgido tantas doenças emocionais que não existiam muito antes e hoje é muito recorrente? Por toda essa desordem, essa desorganização que há na nossa mente, nas nossas atividades. Eu falo que a produtividade não está só relacionada a atividades ou a agenda. Está relacionada até aonde que eu direciono, aonde que eu foco a minha energia, aonde que eu foco as minhas atividades, o meu pensamento. Então, eu administrando melhor o meu tempo, eu tenho mais qualidade de vida. Com certeza. Aí você disse agenda. A agenda, ela é fundamental, é o primeiro passo. A gente tem que ter agenda e tem que ter muita clareza, anotado tudo, Tatiane. Isso, eu falo muito guardando só na cabeça. Exatamente. Eu falo muito sobre a produtividade personalizada, que é o que eu acredito. Por que acontece? Às vezes você vê alguém colocando um aplicativo, uma ferramenta, uma técnica de produtividade e fala, nossa, funcionou muito pra mim, então vai funcionar pra todo mundo. Só que o ser humano, ele não é igual. Cada um tem as suas preferências, tem o seu perfil de personalidade. Então eu aplico vários testes de autoconhecimento durante o treinamento e aí eu falo, o seu perfil, as suas qualidades, os pontos fortes são esses e os pontos vulneráveis são esses. Na produtividade você vai funcionar melhor assim. Então, por exemplo, existe um dos perfis que é um perfil que ele tende a ser mais organizado porque ele é uma pessoa mais política, é diplomático, o talento dele é relacionamentos. E geralmente esse perfil, até por ser mais criativo, Sim. ele é desorganizado e ele odeia rotinas. Se você falar para esse perfil, que é o que eu chamo de realizador otimista, que ele precisa fazer a agenda e seguir rotina, ele vai morrer. Ele fala, eu não quero nem participar desse treinamento, desse curso, porque eu não quero aprender isso, eu não gosto. Então eu falo, existem maneiras... Assim. Exatamente. Então a gente vai adaptando a produtividade a cada perfil. É claro que é importante ter uma agenda? É. Só que existem N maneiras de você construir uma agenda. Não precisa ser aquela agenda de Excel, maçante e tal. Não precisa ser obrigatoriamente. Esses dias eu até fiz um vídeo pro canal do YouTube falando sobre qual que é melhor, uma agenda física ou uma agenda digital. Eu falei, depende de qual funciona para você. Então existem maneiras mais básicas ou mais aprofundadas, com precisão de planejamento, e isso vai depender muito do perfil. Então quem é, por exemplo, esse perfil mais criativo, as agendas que eles gostam muito são agendas que eles podem desenhar, que eles planejam mais o básico, superficial, assim, as pedras grandes, do que colocar detalhe a detalhe, ponto a ponto. Mas a agenda e rotina, desde que seja prazerosa, ela é importante. Um planejamento é importante para aumentar a produtividade. E, Tatiane, quando você diz produtividade, em que sentido? Em todos os sentidos da vida da gente, produtividade não só relacionada ao aspecto profissional, mas produtividade de vida mesmo, de pessoal, de lazer, de social, familiar. Tem que ter um equilíbrio, engloba e é muito difícil, é um desafio constante das pessoas. Uma das coisas, foi bom você ter perguntado isso, porque muitas pessoas não conhecem bem a definição da palavra produtividade, e às vezes tem pessoas que já falaram assim pra mim, Tati, eu não quero estudar sobre produtividade porque eu já tenho trabalhado muito. Eu penso que produtividade é trabalhar mais. Eu falei, se você tá trabalhando muito, aí que você precisa de produtividade, porque produtividade, ele ajuda a pessoa a ter mais resultado gastando menos energia. Então, como que eu posso trabalhar menos e ter mais resultado do que eu tenho hoje? Isso é produtividade. E é possível. É possível, é trabalhar com eficácia, é começar a eliminar os ladrões do tempo, que está roubando o seu tempo e energia, é você começar a focar naquilo que é essencial, naquilo que é prioridade de fato, porque às vezes você faz muitas coisas que nem precisavam ser feitas. Tem uma frase de Peter Drucker que eu gosto muito, que ele fala, a pior coisa é a pessoa fazer com muita excelência, com muita maestria, determinadas coisas que ela nem deveria fazer. Não deveria gastar tempo com isso. E como eu enxergo que eu estou gastando tempo com algo que não é legal? A gente faz um processo de objetivos e metas e propósito
Porque aí tudo, por exemplo, você está numa empresa. Aí, a nossa meta aqui na empresa agora é duas. Uma, satisfação do cliente, do consumidor. E o segundo, aumentar a lucratividade. Então, se a gente tem essas duas metas que são direcionamento, é uma bússola para você, tudo que for fora disso, você vai pensar, talvez isso não seja prioridade. Posso até fazer, mas ele não é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Que vai alcançar aquilo. Então, elencar as prioridades. Isso, eu trabalho muito com os meus clientes. Falo assim, peraí, isso aqui vai impactar no lucro da empresa? Não. Vai impactar na satisfação do consumidor? Não, é só uma inovaçãozinha extra e tal. Então, peraí, vamos ver se não tem algo mais importante pra gente fazer antes, que vai impactar no lucro da empresa ou na satisfação do consumidor. E aí a gente vai trabalhando bem direcionado à meta. Eu, lendo, né, sobre você, eu vi um assunto que me chamou muita atenção, que você diz sobre economias burras. Exatamente. Que muitas vezes a gente faz uma ação de economias burras que refletem no tempo e até mesmo na questão da produtividade. Me dê um exemplo, dê pra gente um exemplo. Existem vários. Uma das coisas que eu comento foi, uma vez eu estava conversando com um amigo meu, e ele falou, Tati, porque eu coloco tudo na ponta do lápis, eu faço economia mesmo, financeira. E aí eu descobri o seguinte, que eu tenho que ir em 3 supermercados diferentes para fazer as cotações e fazer as compras no final do mês. E aí eu falei, você vai pessoalmente? Ele sim. E eu fiquei pensando no tempo, o combustível que ele gasta, a energia que ele gasta para ir em 3 supermercados fazer a compra do mês. Aí no final economiza uns poucos reais lá e acha que está tendo uma baita economia. E aí eu sempre pergunto, qual que é o valor da sua hora de trabalho? Para você saber se você está fazendo uma economia de fato ou não, você tem que saber quanto que você ganha por hora. E aí quando você sabe esse valor, você começa a pensar. Teve um outro representante comercial que ele foi comemorar e falou assim, Tati, ganhei 300 reais. Falei, como que você ganhou esses 300 reais em um dia? Ele falou, não, foi o seguinte, a empresa me mandou para outra região e nessa região eu tinha que visitar um cliente, tal, ele ia arcar com todos os custos da viagem, só que ele ia pagar para eu ir de avião. E eu falei assim, eu vou no meu carro, me dá o dinheiro da passagem do avião, eu pago o combustível e olha, vai sobrar 300 reais. Aí eu falei, que legal. Eu falei, e aí, quanto tempo que foi? 7 horas pra ir, 7 horas pra voltar. Nossa. Eu falei, 14 horas. Eu falei, peraí, vamos ver se teve economia de 300 reais mesmo. Qual é o valor da sua hora de trabalho? E aí, na hora que ele foi colocar na ponta do lápis, ele falou, nossa, 14 horas dava para fazer milhares de outras coisas. Não ia ter o risco da estrada, a manutenção do carro e vários outros custos intangíveis que a gente nem percebe. E até o do descanso mesmo. Exatamente. Né? Quando eu li, me fez muito sentido, porque eu estava fazendo uma cotação de uma viagem para outro país, e aí eu vi várias oportunidades e alguns valores. Eu sei que entre uma e outra dá R$1.000 de diferença. Só que eu ganharia 24 horas que ficaria em aeroporto, de conexão, do outro. Aí eu pensei, falei, mas então, R$1.000, outros vão, acharam ótimo economizar R$1.000. Mas até que ponto isso é uma economia inteligente? Exatamente isso. Fala, será que eu não mereço, né? Meu lazer, eu chegar lá destruída. E o pior não é só as 24 horas que você vai ficar a mais. É você chegar lá e você vai estar tão destruída fisicamente, emocionalmente, que você vai querer descansar e vai perder um dia ainda que você poderia aproveitar bem a viagem, querendo descansar, querendo dormir. E aí você falando do eu mereço, até que ponto a autoestima, investir também em momentos de autoestima impactam na produtividade? Muito! Inclusive, nessa parte das economias burras, eu comento, as mulheres adoram. Eu comento nas minhas palestras o seguinte, que antigamente eu chegava no final de semana, ia lavar roupa, limpar a casa, até o momento que eu comecei a melhorar minha performance, minhas horas começaram a valer mais, que aí eu falei, primeiro objetivo, fazer o valor da sua hora valer mais. Aí agora minha hora não tá mais R$10, minha hora agora tá valendo R$100 por hora. Então, peraí, compensa eu pagar alguém para lavar minha roupa e limpar a casa, ou eu mesma vou fazer? Aí quando o valor da minha hora tava mais caro, eu peguei e falei assim, eu tô cara para ficar limpando minha casa já. Então, vou contratar alguém, vou delegar essa parte. Já posso delegar. E aí, eu contratei uma pessoa para limpar minha casa, lavar as roupas, né? E fiquei com o final de semana livre. Aí eu falei, o que eu fiz com o sábado? Dia de princesa. Toda mulher precisa e merece de um dia de princesa. Pelo menos uma vez na semana. Por quê? Porque a autoestima, ela ajuda muito na produtividade. É só a gente imaginar. Mas só mulheres ou homens também precisam de muito. Eu falo assim, os homens andam bem vaidosos ultimamente. Eu nunca vi tanta barbearia na minha vida. Esse negócio virou moda. Tudo. Já misturou um pouco de lazer e vaidade, né? Mas estão cuidando bem da barba.
Então, assim, todo mundo, quando a gente se veste melhor, você pode ver, às vezes é aquele dia que você acorda um pouquinho desanimado. Aí a pessoa veste melhor, passa o melhor perfume, se arruma mesmo sem querer se arrumar. Mas quando você se arruma mesmo, você sai, parece que as negociações já são diferentes, o seu nível de concentração, de produtividade, o dia rende muito mais quando a gente realmente está bem com a gente mesmo. Porque o investimento que começa em você. Exatamente. Para minha hora, né, para a hora de alguém, para a hora valer mais, o que é preciso? Qualificação, capacitação, consciência, quais são os elementos que podem fazer com que a hora de alguém valha mais? Você falou a palavra-chave, está muito linkada à capacitação. E por que isso? Porque a única maneira de a gente ter alta performance em qualquer área das nossas vidas é a gente se desenvolvendo e aperfeiçoando. É treinamento, não tem outro jeito. Vamos ver os atletas. Como que os atletas conseguem ser campeões, estar em primeiro lugar, ganhar troféus, medalhas, tudo porque eles treinaram arduamente todos os dias, se tornaram especialistas, experts em determinadas áreas. E aí eles começam a ser valorizados, os fenômenos no futebol. Para a pessoa ser fenômeno, ele tem que ser muito bom, e para ser muito bom, ele tem que ter muito treino. E isso funciona para qualquer área da nossa vida, para empresas mesmo, qualquer setor. Então, uma coisa que aconteceu comigo, eu trabalhava na área de vendas no início da minha carreira, foi quando eu comecei a estudar sobre produtividade, inclusive. Trabalhava 15 horas por dia, de segunda a segunda-feira. Era muito exaustante tudo isso, só que eu nunca conseguia ficar em primeiro lugar no ranking de vendas. Então eu ficava frustrada no final do mês, falei, ninguém nessa empresa trabalha tanto como eu. Por que que eles conseguem se destacar, vender mais, e eu lutando aqui, só fico patinando? O que que eu fiz? Reduzi minha carga horária de trabalho, comecei a trabalhar 8 horas só por dia. Só. 8 horas. E o restante, para completar as 15 horas de antigamente, eu comecei a estudar. Li muitos livros, fiz vários cursos, desde cursos online, cursos presenciais. E tem essa possibilidade do online que é muito legal. Né? Muito, tem facilita. Muitos vídeos do YouTube, tem muitos vídeos da Tatiane aí disponíveis. Muitas dicas gratuitas, não tem desculpa, né? Não tem historinha que a gente fica contando pra nós. Então, eu comecei a fazer esses cursos. E foi impressionante, em 3 meses eu já tinha conseguido ficar em primeiro lugar no ranking de vendas, trabalhando menos. Por isso que eu falo que a produtividade nos ajuda a multiplicar os nossos ganhos financeiros, porque foi isso que aconteceu comigo, e depois eu assisti isso acontecendo com várias pessoas também. Multiplica os ganhos financeiros trabalhando a metade do tempo para isso. As pessoas falam, como que isso é possível? Tem alta performance, vai fazer com eficácia. Eficiência e eficácia são as palavras da vez. E tem que ter foco e meta. Foco e meta, exatamente, para conseguir chegar lá. Tatiane, então nesse workshop, né, pra gente encerrar, dia 27/10, na CDL, uma realização R Danilo Capacitação, você vai destrinchar várias desses assuntos que a gente falou aqui, apontando caminhos, e claro, quem não puder participar, tem o best-seller, que é um livro que, né, já, né, quando ele conquista esse status de best-seller, que é um livro que já foi aprovado, dos mais vendidos, Faço Tempo Trabalhar para Você, também tem muitos caminhos. Isso, tanto no livro quanto no workshop eu conto toda a minha história, o que eu fiz especificamente. Cada passo, cada detalhe que eu construí, não só para conseguir ficar em primeiro lugar no ranking de vendas, como para depois ter sido promovida, chegar... Exatamente. Cheguei à diretoria nacional, realizei muitos sonhos de vida pessoal e profissional, saí de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil por mês e com qualidade de vida trabalhando menos para isso. É isso que eu compartilho. Qual que é o segredo? Qual que é a fórmula para conseguir chegar lá? Tatiane de Ângela, entrevistada de hoje.